Nessa noite eu quero expor aos irmãos o texto de Efésios, no capítulo 5. Convido a todos que abram suas Bíblias em Efésios, no capítulo 5. Eu estarei lendo os versos 15 ao 21. Efésios 5, de 15 a 21. Onde a palavra de Deus nos diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo e amado Deus, sua palavra foi lida e nós sabemos de que o Senhor é todo-poderoso para descortinar os nossos olhos e nos fazer compreender tudo aquilo que ela tem para nós, tudo aquilo que a tua palavra pode fazer conosco e através de nós. Nós oramos confiados em Cristo Jesus, nosso Senhor e Senhor da igreja. Amém. O texto que nós acabamos de ler inicia com uma conjunção, a palavra portanto. E essa conjunção apresenta um efeito conclusivo ao que diretamente está ligado o texto anterior. Se você se ativer ao texto anterior, perceberá que o texto que lemos agora é uma conclusão lógica dos versos 3 ao 14. Veja o que Paulo diz no verso de número 5 do capítulo 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo, então, apresenta nesses versos uma série de alertas sobre práticas pecaminosas que são condenadas por Deus. E faz um contraponto com o fruto da luz. Olha o verso 8 e 9 do mesmo capítulo 5. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. E na continuidade do verso 15, que nós lemos inicialmente, Paulo conclama a vivermos não como os insensatos, como os loucos, mas sim como os sábios. E precisamos lembrar que o Provérbios, no capítulo 9, verso 10, diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Mas se nós estaremos vendo com relação à remissão do tempo, a como remir o tempo, se falamos de tempo, precisamos inicialmente ver qual a relação que nós podemos compreender de Deus com o tempo. O Salmo 90, verso 2, nos diz que antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés ainda continua no verso de número 4, dizendo: por 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Esse texto também aparece lá em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 8. Mas a primeira coisa que devemos compreender com relação a Deus e o tempo é que Deus não pode ser contido pelo tempo. A eternidade de Deus, ela está acima do tempo, ela está além do próprio tempo. E o segundo aspecto também importante que nós precisamos ver nisso é que Deus é o Senhor do tempo. Ele é soberano também sobre o tempo. E com base nisso, vemos que a cada história desenrolada no tempo e com o tempo, vemos tudo aquilo que Deus determinou que acontecesse. No tempo que ele mesmo rege com a sua poderosa mão. O tempo é o tempo de Deus, não nosso. O domínio de Deus sobre o tempo está diante dos nossos olhos. Portanto, sendo o tempo algo que pertence a Deus, nós precisamos, então, levar em conta quando também estamos lidando com o tempo. De que maneira estamos lidando com o tempo? A maneira como reagimos ao tempo e as circunstâncias em que estamos reflete a nossa relação com o próprio Deus. A forma como administramos o nosso tempo reflete a relação nossa com o próprio Deus. Nós não sabemos o que é eternidade. Isso é um fato.
Mas uma coisa podemos afirmar: somente Deus é eterno. Porque mesmo que eu e você saibamos da promessa que ao morrermos aqui, viveremos na eternidade com Deus, nós não somos eternos. Porque temos um princípio, nós temos um início. E neste aspecto, somente Deus é eterno. Somente Ele não possui princípio de dias. E nós, que somos seres temporais, não conseguimos pensar fora desse tempo em que vivemos. Somos criaturas e toda criatura está vinculada ao tempo e espaço. Deus é eterno, mas Ele se relaciona com a sua criação no próprio tempo. Porém, nós precisamos também ver que Deus nunca será temporal. É o que chamamos de imanência e transcendência divina. Deus é eterno, mas por meio de Cristo Jesus, Ele entrou no tempo, Ele tabernaculou entre nós. E agora, Cristo também fez no próprio tempo. E se nós inicialmente vemos que somente Deus é eterno, e essa relação de Deus com o tempo é algo diferente no aspecto em que nós podemos compreender do nosso próprio tempo, nós, no segundo momento, precisamos também compreender a nossa relação com esse tempo. Nós somos mordomos do tempo que Deus nos deu, do tempo que Deus nos concede. Porque, afinal, o tempo não nos pertence. Nós somente podemos administrá-lo. E essa administração, ela é passível e da melhor forma e maneira possível. Pois quer você queira ou não, o tempo vai passar. Você não consegue segurá-lo, você não consegue retê-lo. A nossa administração do tempo não atinge somente a nós. O nosso bom ou mau uso do tempo atinge nossas esposas, nossos filhos, os maridos, os amigos, a igreja. Tudo aquilo que está ao nosso redor é atingido também pela nossa má administração do tempo que Deus nos concede. Por que administrar bem o tempo é importante? Porque a forma como vivemos, o nosso estilo de vida, é somente o resultado daquilo que nós somos internamente. Você, cristão, reflete aquilo que está dentro de você. A maneira como usamos o nosso tempo revela o que nós amamos, revela o estado do nosso coração. A maneira como desfrutamos do tempo reflete se amamos mais a nós mesmos ou amamos em verdade a Deus. Nós somos passivos nessa relação com o tempo, com o que a Bíblia vai chamar de cronos. Ele é implacável, o tempo é implacável. Mas imaginamos que temos o controle do tempo, porque fazemos planos, temos relógios com despertadores, ativamos sonecas de 10 em 10 minutos para ganhar um pouco mais de tempo de sono. E por isso achamos que conseguimos ganhar tempo. E o que já podemos afirmar sobre a nossa relação com o tempo é que o tempo não é nosso. E se usamos mal o tempo, colhemos as consequências. Mas também revelamos os nossos valores fundamentais quando demonstramos como organizamos o nosso tempo. A primeira parte do versículo 16, que nós lemos, diz que os sábios vivem remindo o tempo. Veja comigo, no verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. No verso anterior, na parte B do verso 15, diz: não viva como os nécios, como os tolos, e sim como os sábios, porque os sábios sim sabem remir o tempo. Mas nós já vimos que o tempo não nos pertence. Nós somos passivos nessa relação e nada podemos fazer para aumentar ou diminuir as nossas horas. Um dia possui 24 horas, para crentes ou pagãos. Quando se trata de tempo nas Escrituras, mais especificamente no Novo Testamento, há um aspecto de difícil distinção, apenas pela leitura. E por que eu digo isso? É porque tempo para nós está estritamente correlacionado ao girar dos ponteiros do relógio, ao nascer e ao pôr do sol, a 365 dias que compõem um ano. E por aí vai, tantos exemplos que nós poderíamos dar. Porém, na língua grega, aparecem dois termos para o tempo. O primeiro deles é a palavra grega cronos, que nós podemos dizer que é o tempo marcado pela contagem dos segundos. E o segundo termo, que também aparece para tempo, é kairos, que é o tempo marcado pelas oportunidades.
É o momento oportuno, o momento certo das coisas acontecerem. E um texto no Novo Testamento onde essas duas palavras aparecem na mesma frase é Atos 1, de 6 a 7. Se você abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo, lá está escrito assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer o tempo, o cronos, ou épocas, o kairos, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O verbo que aparece aqui para nós, no início do verso 16, como remir, ele é um verbo que é composto por duas partículas na língua grega. E essa palavra ela é formada por um termo, por um termo que significa fora de, juntamente com outro termo que significa mercado. E a ideia desse verbo constituído por essas duas partículas é que precisamos aprender a usar das oportunidades fora do mercado. O mercado, nesse tempo em que Paulo escreve aqui, era um lugar onde as oportunidades de se fazer bons negócios estava justamente no dia em que o povo se reunia nos mercados para as compras. As pessoas vinham de outras cidades e ficavam todos atentos às oportunidades, a adquirir aquilo que era necessário para a vida comum daquelas pessoas. Então, os negócios eram acalorados na ágora grega, que é a palavra para mercado. A ideia que o apóstolo Paulo, então, traz aqui para mim, para você, nesse texto, é que o tempo que precisa ser remido é o tempo das oportunidades. É a palavra que está aí na sua Bíblia, é kairos, a palavra tempo. Porque o tempo cronos, o tempo contado, o tempo dos segundos, nós não temos domínio algum sobre ele. O máximo que nós podemos fazer é aprender a contá-lo em relógio. O tempo que precisamos remir é o tempo das ocasiões oportunas. Veja o que Romanos 5, 6 nos diz. Abra sua Bíblia em Romanos 5, verso de número 6, onde Paulo diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O verbo divino veio no tempo certo, nem antes e nem depois. Gálatas 4:4 também vai dizer sobre isso, que foi na completude do tempo em que Cristo veio, nascido de mulher. A morte de Cristo, meu irmão, não é uma ocasião oportuna. Ela é uma ocasião oportuna, onde o eterno se misturou com o temporal, onde o Deus eterno entrou no tempo por amor dos seus filhos, por amor de mim e de você. Sendo assim, remir significa, no sentido do texto, aproveitar. Ou seja, aproveitar o kairos, aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades que Deus te dá dia após dia, hora após hora, seja na pandemia ou fora dela. E a ideia de redenção, ela está implícita nesse texto. Você foi remido por Cristo. Você foi comprado pelo precioso sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Portanto, aproveite o tempo, aproveite o kairos, aproveite as oportunidades que Deus te dá. Você não pode viver da mesma maneira que vivia antes de ser remido por Cristo. Veja, dos versos 3 a 14, 3 a 19, do texto anterior ao que nós lemos em Efésios. Vai nos dizer várias categorias em que não entrarão no reino dos céus. Do verso 3 ao verso 14, Paulo vai trazer uma série de implicações, uma série de adjetivos e uma série de posturas que não agradam a Deus e não entrarão. Portanto, nós precisamos, com base nessa remissão do tempo, com base na remissão trazida a nós por Cristo Jesus, aprender a usufruir bem do tempo. Um texto também que fala sobre o tempo é o texto de Colossenses, capítulo 4, versos 2 a 6, onde diz assim: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades.
A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E é por isso que no verso 17, Paulo diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Por essa razão, qual? Por essa razão, porque Cristo morreu pelo seu povo. Cristo verteu o seu sangue na cruz para que eu e você pudéssemos saber usufruir bem do tempo, para que eu e você pudéssemos adquirir sabedoria vinda do próprio Deus. E você, meu irmão, e eu devemos procurar aprender a ter consolo somente no Senhor, e não fora do Senhor. O verso 18, na sua Bíblia, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós vemos que o vinho, nesse tempo, no tempo em que Paulo escreve, e também no tempo do Antigo Testamento, ele era consumido por muitas oportunidades, no lugar da própria água, devido à água não ser tratada como o nosso tempo. Paulo, inclusive, fala a Timóteo para diluir o vinho, um pouco de água, e tomar como um remédio para o tratamento de suas dores do estômago. Mas, por vezes, o vinho também nos é apresentado como o que traz alegria ao homem. Nós vemos essa linguagem no livro dos Salmos. Paulo aqui, então, no verso 18, demonstra que alguém entregue ao consumo do vinho era alguém tido como uma conduta desregrada. E sabemos que a extravagância e a falta de autocontrole não são características do povo de Deus. É por isso que também nós podemos ver Paulo falando a Tito e a Timóteo para procurar homens não dados ao consumo excessivo do vinho para a liderança da igreja. Mas este não é o padrão apenas do oficial, este é o padrão do cristão. Mas Paulo também, lá no verso 16 que nós lemos, na segunda parte do verso, diz que temos que remir o tempo. E por que temos que remir o tempo? Na segunda parte do verso 16 ele diz: porque os dias são maus. Mas lembre-se, nós precisamos remir o tempo como um sinal de sabedoria àqueles que estão ligados a Cristo. Mas as trevas já não dominam os que estão na luz. E essa observação de Paulo é para todos os tempos. Nos tempos de Paulo já havia dias maus. E o que são os dias maus? Por que os dias são maus? Os dias são maus porque estão cheios de apostasia. As pessoas têm abandonado a fé, principalmente nesse tempo em que nós vivemos. Quantas questões estão sendo feitas na soberania de Deus? Se Deus existe, por que tantas pessoas estão morrendo? Se Deus existe, por que os servos dele estão morrendo dessa mesma doença que mata a crente e a ímpio? Os dias são maus também porque eles estão cheios de corrupção. Desde a queda de Adão e Eva, o homem tem o seu coração inclinado ao mal. O homem tem o seu coração inclinado a cometer e praticar coisas que não agradam ao Deus Santo. Desde a expulsão de Adão e Eva do Éden, a comunhão com Deus foi rompida por conta da desobediência de Adão no pacto de obras que Deus havia estabelecido com ele. Se Adão fosse obediente à palavra de Deus, ele receberia uma comunhão imperdível e toda a humanidade não passaria por dias maus, mas por conta da tentação da serpente e por conta da sedição de Eva e Adão, nós agora vivemos em uma sociedade corrupta, não somente naquilo que vem primeiramente a palavra corrupção aos nossos ouvidos, da corrupção ligada à política, mas a corrupção do nosso coração. Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E a idolatria é um pecado gravíssimo contra um Deus santo, contra um Deus único. Mas também os dias são maus porque o mundo está cheio de violência. No dia de ontem, nós vimos uma notícia no estado de Santa Catarina aterrorizante. Uma notícia que qualquer pessoa com o coração mais duro que tenha, há um terror na notícia em que um homem empunhado de um facão entrou numa creche e matou 3 crianças, menores do que 3 anos, no facão. E 2 professoras, na tentativa de defender as crianças, também foram mortas. A violência reina no nosso mundo. Mas também os dias são maus, porque a cosmovisão do homem tem sido fortemente alterada.
Os homens agora têm lentes totalmente diferentes para enxergar o mundo. Maquinam o mal, fazem aquilo que não agrada a Deus. E se você olhar comigo o verso 8 do capítulo 5, ele diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O verso 15, fazendo uma contraposição a isso, ele vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Se antes aqueles que estavam em trevas andavam como tolos, como violentos, como corruptos, agora, ao passar para a luz, trazidos à luz pela poderosa ação do Espírito Santo de Deus na salvação, eles devem andar como sábios e não como nécios. E nós podemos ver Moisés dizendo novamente no Salmo 90, no verso 12, quando ele clama: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Veja, irmão, nós somos filhos da luz, vivendo em um mundo que ainda está em trevas. Mas o Evangelho mudou as nossas lentes. Agora enxergamos o mundo mediante as lentes de Cristo, mediante as lentes que a Escritura coloca diante dos nossos olhos. Agora enxergamos o mundo mediante essa lente de Cristo. Ele é o nosso molde e não mais o mundo. E mediante a isso, precisamos viver de uma maneira que glorifique o nome de Deus. Se a queda nos afastou de Deus, mediante o segundo Adão, somos conduzidos à comunhão com Deus. E, portanto, a sua visão do tempo deve ser de aproveitar as oportunidades que Deus tem te concedido durante toda a sua existência. Para isso, nós precisamos da sabedoria que vem de Deus, para fazer aquilo que Ele espera de nós como resposta ao Evangelho. Vivemos em dias maus, mas Deus nos chama a atenção de que precisamos remir o tempo, para vivermos e aproveitarmos as oportunidades que Ele nos dá, para glorificarmos o nome dEle, mesmo em um mundo marcado pelo pecado. Para remir o tempo, é necessário sabedoria. E essa sabedoria, meu irmão, só vem de Deus. E ela está em Cristo. Cristo é a personificação da própria sabedoria. Não espere as oportunidades passarem. Apanhas. Deus tem te dado tempo. Deus te concedeu salvação. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você agora é conclamado a aprender a remir o tempo. Que aqueles que estão em Cristo possuem a sabedoria que advém do próprio Deus. Invista, meu irmão, o seu tempo e energia nas coisas que valem a pena. Invista o seu tempo em coisas que glorificam o nome de Deus. Quem aprende a fazer isso, quem aprende a viver pelas Escrituras, é chamado pela própria Escritura de sábio. Você quer ser sábio? Viva pela Escritura. Viva o que a Escritura ordena que façamos. Expresse aquilo de fato que você diz com a sua boca. Que as suas ações sejam uma expressão clara e verdadeira daquilo que você diz ser chamado de cristão. Se você de fato é um cristão, você deve viver remindo o seu tempo. Você deve aproveitar as oportunidades, não somente no mercado, como a palavra nos diz, mas a oportunidade que Deus te concede dia após dia. Quer ser mais sábio? Leia as Escrituras. A pandemia começou em março do ano passado. E muitos estão em seus lares trabalhando. Não estão mais indo aos trabalhos, estão trabalhando de casa. E aí, nós estamos sendo privados de entretenimento, de ir a shoppings, de ir a cinemas, de fazer tantas outras coisas. E como você tem usado esse tempo que Deus tem te dado de sobra na sua casa? Você tem mergulhado no stream do Netflix e zerado séries e mais séries? Ou você tem se dedicado a adquirir sabedoria que vem de Deus mediante as Escrituras? Como você tem aproveitado o seu tempo? Como você tem se relacionado com a sua igreja nesses dias maus? Como você tem se relacionado com os seus irmãos, com os santos de Deus, da igreja, que compõem a igreja, nesses dias difíceis? Você tem trazido à sua mente palavras de esperança?
ou tem ido na toada deste mundo, sendo levado pela mídia, sendo levado pelas notícias ruins? Porque nós sabemos que nos últimos tempos as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. E esses são sinais que as Escrituras nos ensinam. Não pense que as coisas vão ficar melhores. Não pense que a igreja triunfará grandemente. Os fins dos tempos serão de esfriamento espiritual. E talvez você mesmo esteja nessa condição de esfriamento espiritual. E eu quero chamar a sua atenção para o que Paulo fala aqui. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Quantos daqueles que têm o seu nome arrolado no livro da igreja estão vivendo como nécios? Porque negligenciam os meios de graça de Deus. Mesmo com tanto tempo de sobra, mesmo com segundos das 24 horas do dia que Deus concede, têm dedicado o seu tempo a outras coisas e não têm dedicado o seu tempo a crescer em santidade, a ficar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso molde. Nele nós somos levados à estatura do varão perfeito, é em Cristo. Ele é o nosso molde. É nele que nós devemos nos inspirar e não nesse mundo. Por isso que quando nós olhamos para como alguém administra o tempo, por isso que quando você olha para o seu próprio tempo e para a sua agenda, quanto na sua agenda tem de leitura bíblica, quanto na sua agenda tem de oração, quanto na sua agenda tem de devocionais, de meditações bíblicas. Cuidado, meu irmão, porque você pode estar dizendo que é um santo de Deus, mas está vivendo como um nécio, está vivendo como um louco. Aproveite o tempo, aproveite as oportunidades. E Paulo vai nos dizer como nós também precisamos aproveitar essas oportunidades. Veja o que ele fala a partir do verso 19 até o 21. Falando entre vós com salmos, ou seja, tenha na sua boca a palavra de Deus, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O que você tem cantado? O que tem tomado o louvor da sua boca? Músicas mundanas? Não que elas sejam um mal em si, mas quanto de música que louva a Deus sai da sua boca? Ou você só canta hinos e cânticos espirituais quando está participando do culto solene? Você talvez nesse tempo de pandemia tenha ficado incomodado com a ausência sua e de muitos irmãos no culto solene ao Senhor? Você tem orado ao Senhor para que essa pandemia cesse? Não para poder ir até o shopping, não para poder parar de usar máscara, mas para poder dar um abraço caloroso no seu irmão, para poder ver a igreja cheia no dia de ceia e cantar os louvores a Deus. Meu irmão, como você tem visto e enxergado o tempo, como você tem cuidado do seu tempo. A mensagem dessa noite é para que você reflita nisso. Como você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado. Porque se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque Deus tem preservado a sua vida mesmo em dias maus. Mesmo em tempo de violência, mesmo em tempo de perseguição, Deus tem te preservado. Se você pode estar ouvindo essa mensagem por meio de um link, de uma igreja, é um sinal de que Deus tem preservado a sua igreja. Mesmo em dias perversos, Deus tem cuidado, porque a igreja não pertence aos homens, a igreja pertence a Deus, e Cristo é o cabeça dessa igreja. E se você é um membro dessa igreja, você é um ramo que está ligado a essa oliveira, meu irmão, você precisa viver de um modo sábio, de um modo remindo o seu tempo. Cuidado para não dedicar o seu tempo, os seus segundos, as suas horas, os seus dias, meses e anos a atividades que não glorificam a Deus. Lembre-se que você não glorifica a Deus somente nos cultos e atividades da própria igreja, você glorifica a Deus quando você está trabalhando, quando você está dirigindo, quando você está caminhando na rua, você glorifica a Deus com os seus atos, refletindo a glória de Deus, manifestando a luz daquele que te tirou das trevas.
Portanto, clame a Deus por sabedoria, para que alcancemos corações e mentes sábias, para que consigamos remir o tempo para a glória de Deus. Deus nos abençoe, para que sejamos sábios, servos que sabem aproveitar bem o tempo e as oportunidades que o Deus eterno, e somente Ele é eterno, nos concede. Amém.